A gente vai continuar falando sobre isso e atenção aos estudantes, viu? Nós estamos aqui no estúdio com o professor José Alberto, o professor Beto, que vai dar muitas informações pra gente, vai tirar várias dúvidas. Professor, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. E já começo fazendo uma pergunta do seguinte para você. É importante começar a estudar muito tempo antes, como a gente viu na matéria? Boa tarde, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui no SBT com vocês, no programa Televerdade. Sem dúvida nenhuma, é muito importante o aluno começar com antecedência os seus estudos, visto que a cada dia que passa nós observamos um mercado muito mais seletivo, né? Nós observamos, por exemplo, um alto número de concorrentes, candidatos à vaga, então, conforme ele comece mais cedo o estudo, ele tem grandes chances de conquistar o seu objetivo, né? O Enem, professor, antigamente não tinha essa pressão do ProUni e também do SISU. Ele ganhou uma força muito maior agora, né? Sem dúvida nenhuma. E a abrangência também é muito maior, a nível nacional, né? Questão dos estudos. Quem começou a estudar, por onde começar? Pelo que eu não sei, pelo que eu sei, como organizar os estudos? Qual é a melhor parte? Na realidade, é difícil a gente listar uma receita básica, mas nós acreditamos que o segredo para o sucesso, para a concretização desse sonho, mora em dois pilares, não é? Que é a disciplina e a organização dos estudos. Dentro das nossas aulas, a gente costuma mostrar para os alunos, apresentar uma planilha de gestão de estudos, onde ele mostra para nós todos os seus compromissos fixos. E dentro desses compromissos fixos, nós entendemos um melhor momento, onde ele tem vazios no seu dia, onde a gente pode encaixar o estudo e orienta como ele estudar, né? Na realidade, os vestibulares, como o Enem no caso, é muita estratégia envolvida, porque o aluno, além do conhecimento, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter gestão de tempo e precisa fundamentalmente gestão de espírito, senão ele esteriliza o seu raciocínio lógico, digamos assim. Falando de organização, como você deu a deixa, tem muita gente que acha agora vou parar de viver só para focar nos estudos. É importante também o intervalo de lazer e intervalo para o esporte também, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Na realidade, o estudo ele tem que ser intensificado, mas a pessoa ela não pode perder o seu perfil social, não é? Então, eu sou adepto do esporte, eu pratico muito esporte, eu sempre influencio meus alunos a esse respeito. E a gente nós percebemos a importância do esporte associado ao estudo, não é? Então, na realidade, é um condicionamento. Assim como o esporte te condiciona, o estudo também te condiciona a uma vida talvez mais sustentável no futuro. Como a gente consegue organizar o dia a dia? Sei que não tem uma receita mágica, mas o quanto, como eu posso dizer, reservar para o esporte, para o lazer e o quanto se dedicar ao estudo durante um dia? Tem uma matemática ali, ó, tantas horas para isso e tantas horas para o lazer? Geralmente, o número de horas é bem complicado da gente definir, não é? Mas eu costumo passar para os meus alunos que, no mínimo, o aluno que sonha em um curso superior de excelência, por exemplo, o aluno que busca uma engenharia química, uma medicina, a ciência da computação, etc., ele precisa, no mínimo, se organizar a fim de estudar pelo menos de 4 a 5 horas por dia. No mínimo? No mínimo. E o que eu percebo a cada dia que passa é que o aluno ele começa com um perfil de estudar 5, 6, 7, 8 horas por dia, mas esse perfil não é constante. Então o que eles precisam é sustentar um estudo em média de 4, 5 horas todos os dias. E nos intervalos, obviamente, encaixar a vida social. A gente sabe que, na verdade, a prova cobra todas as áreas. Vamos supor, eu tenho mais afinidade com humanas e tenho muita dificuldade com exatas. Eu posso deixar humanas de lado e só focar nas exatas ou tenho que equilibrar? Na realidade, o Enem ele é interdisciplinar. Todas as disciplinas têm o seu grau de importância. Na realidade, no seu caso, como você citou um exemplo, né, pelo fato de ter facilidade nas ciências humanas, convém que você dê a atenção que ela merece, mas foque os seus estudos nas suas dificuldades. Hoje, na realidade, o grande divisor de águas em um vestibular são as ciências exatas e a redação que a gente percebe. Por falar em redação, tem muita gente que só de ouvir falar em redação já fica desesperado porque não tem muito domínio. Tem algumas dicas que você pode passar para quem está tanto treinando com a redação quanto no dia da prova? Na realidade, os textos da redação, pelo que a gente lê e nós observamos por estar na área, são dissertativos, argumentativos na maioria das vezes, onde o aluno, como o próprio nome se justifica, precisa dissertar e argumentar sobre o texto proposto, né? Ele precisa necessariamente dominar a norma culta da língua portuguesa, ele precisa defender uma opinião, contextualizar com a sociedade, com a realidade onde ele está inserido e, fundamentalmente,
respeitar os direitos humanos. Desde o ano passado, o MEC determinou a imediata exclusão do candidato que oferecer algum racismo, algum termo chulo na sua redação. Aquela história que a gente via alguns anos atrás, o pessoal colocando receita de bolo, recadinho para o corretor na redação, acabou. Tá super fora de moda, né? Acabou. Ele é imediatamente eliminado. Desenhos, termos chulos, racismo, xingamentos, hinos de times, etc. Que a gente já observou. Chegando perto agora da prova, a gente sabe que ainda tem um bom tempo, mas quando chegar ali no finalzinho de outubro, na primeira semana de novembro, o que fazer? Desacelerar ou continuar no mesmo ritmo? Na realidade, o que nós pedimos para os alunos é que eles mantenham o nível de estudo. Porém, na semana imediatamente anterior à prova, que ele desacelere e tente, na realidade, descansar. Tem gente que na verdade, já acompanhei vários vestibulares, também apreciei na minha época de estudante. No dia da prova, antes de entrar, tem pessoal fazendo uma revisãozinha. Isso não existe, né? Tudo que você, se não conseguiu acumular bagagem até agora, não é no último dia que vai adquirir, né? Exatamente. Como você colocou no seu primeiro questionamento, o trabalho ele tem que ser um trabalho com antecedência. Não vai ser o dia da prova que esse aluno vai captar alguma informação. O que o aluno precisa ter a consciência do nível de intensidade de estudos que ele tem que manter durante o ano, não é? E essa preparação, ela não começa no terceiro ano do ensino médio. Essa preparação ela começa na essência, na base. Então ela vem desde a entrada desse aluno no ensino médio e ela precisa ser perpetuada até o fim do terceiro ano do médio. E para encerrar, professor, participação da família, de alguma forma ajuda neste momento difícil dos estudos? Fundamentalmente, a família é de suma importância no desenvolvimento aí, na concretização do sonho do aluno, né? É claro, essa idade que a maioria desses estudantes se encontra é uma idade crítica, onde a maior cobrança, na verdade, não é familiar. A maior cobrança é própria, é interna. Eu passei por isso. Na realidade, eu fiz graduação em São Carlos e tinha uma cobrança muito grande dentro de casa para estudar, né? Mas a maior cobrança era minha. Então, a família em si, ela precisa vir, como sempre, a contribuir para a preparação desse aluno a fim da concretização de seus objetivos. Tá certo. Esse foi o professor Beto aqui no Televerdade de hoje. Muito obrigado pela sua colaboração aqui com a gente. Até a próxima.